Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, teve alguns dias de guerra, né, do Irã, como todo mundo já está sabendo. Tá um clima muito de apreensão no mundo, né? Eu gosto de fazer minhas análises de forma fria, né, analisando as probabilidades, né, não o que eu torço. Eu sou contra guerras. Eu escrevi um livro chamado Nicracia, propondo a paz mundial, mas eu gosto de analisar cenários geopolíticos e eu sou isento, eu não tenho torcida, a minha opinião pessoal não influencia nas minhas análises. Eu não, eu não falo se eu estou torcendo os Estados Unidos, Israel, ou Irã, Rússia e China. O que eu quero dizer é o seguinte: a minha opinião desse vídeo não é a favor de um lado contra o outro, é só uma análise técnica do que eu acho mais provável que vai acontecer no futuro. Ninguém gosta de guerra. As guerras elas são imprevisíveis, depois que são iniciadas ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu já tive uma análise já pelo começo do conflito, né? Bom, eu acho que essa guerra tem probabilidade de ser uma guerra longa. A guerra do Afeganistão e do Iraque duraram 20 anos e cerca de mais de 5 trilhões de dólares cada uma. Apesar do Trump não querer, e Israel também não, uma guerra longa, teve notícias agora que o secretário de Defesa de Israel disse que não tem limite o tempo para a guerra. Eu acho que, assim, eu vou dar minha opinião. Eu vou falar outras guerras que tiveram no Oriente Médio recente, a do Iraque, Afeganistão e Síria, que eu acho que são pontos que dá para a gente entender por que essa guerra pode ser longa. A guerra do Iraque durou 20 anos, mas os ataques, os Estados Unidos teve facilidade em destruir o exército do Iraque, mas teve uma guerra de resistência no Iraque. Então, assim, esse início da guerra do Irã está parecendo muito o começo da guerra do Iraque. Os Estados Unidos teve facilidade em dominar os ares, tudo, destruiu tudo, tal, a marinha, tal, a força aérea, as defesas antiaéreas, os mísseis, tudo bem. Mas depois o Iraque se tornou uma guerra de fricção, né? Uma guerra simétrica, que eles dizem, de emboscadas e tal. E outro aspecto é a guerra do Afeganistão. O Afeganistão, eles chamam o Afeganistão de morte dos impérios, né? Vários impérios na história da humanidade tentaram dominar o Afeganistão e os Estados Unidos foi o último que fracassou. A União Soviética também fracassou em tentar dominar o Afeganistão. Por que que eu acho que o Irã ele tem traços parecidos com o Afeganistão? Porque é um povo persa, é um povo milenar de mais de 3 mil anos de história. Então, assim, eu acho que o Irã é um povo guerreiro, xiita, né? Pelas características do xiismo, ele parece um pouco o Talibã do Afeganistão. Então, não é um povo que se rende fácil. Eu não estou julgando se isso é bom ou ruim, não interessa, eu estou só analisando. Então, o início da guerra parece igual ao do Iraque, na minha opinião. É uma guerra longa, mas com vitórias bem rápidas. A do Iraque durou 20 anos e foi assim. O Afeganistão tem paralelos também, que o Afeganistão o Oriente Médio são tribos mais arraigadas, né? Então, é um povo guerreiro também, muito difícil de conquistar. E os xiitas são uma ala do Islã, mas tendem a ser mais, inclusive fanáticos, radicais, parecido com o Talibã. Então, nesse aspecto, no começo da guerra, lembra o Iraque, uma rápida vitória, mas que depois se alongou no tempo, e o Afeganistão também, as duas guerras duraram 20 anos e 5 trilhões cada de dólar. O Afeganistão, o povo não se rendeu fácil. Em relação à liderança do regime islâmico, né, eles mataram o líder Khamenei, né, do regime anterior, só que assim, eu acho que na questão de resistência da liderança, eu acho que vai parecer com a Síria. Por quê? O Assad na Síria, depois da Revolução Árabe, da Primavera Árabe, ele tinha apoio da Rússia e China. Então, assim, a Síria virou um monte de ruínas e o Assad não saiu do poder. A Rússia e China deram. A guerra da Síria durou até quase recentemente, 2011, quase 10 anos aí. Quase no começo da guerra da Ucrânia, a Síria se estabilizou, graças a Deus, mas foi horrível a guerra na Síria. Então, assim,
Eu acho que o começo parece a guerra do Iraque. A questão do povo ter identidade forte lembra um pouco o Talibã e o Afeganistão. E a questão do regime ser aliado da Rússia e China vai fazer parecer um pouco a Síria na questão do regime. Então, eu acho que tem aspectos do Iraque, do Afeganistão e da Síria nessa guerra do Irã. Então, tem outros fatores também. Eu acho que a Rússia e China já estão dando apoio, né, para o Irã, porque é um aliado muito grande. Eu acho que a Rússia e China não vão deixar o Irã cair facilmente. Então, assim, eles vão ter apoio, já estão tendo apoio de inteligência. Enfim, eu não quero. Mas e também tem a questão nuclear. A questão nuclear, a vingança por terem matado as lideranças, né? O Khamenei, o filho vai querer vingança. Então, assim, tem a questão da nuclear também. Então, assim, o Irã está muito próximo de conseguir uma arma nuclear. Então, eles têm poucos incentivos para parar a guerra. Os Estados Unidos e Israel têm poucos incentivos para se renderem também. Eu acho muito improvável. Então, assim, os dois lados têm grandes chances de não nenhum lado aceitar a derrota e virar uma guerra de desgaste longa aí. Então, assim, eu não quero assustar os mercados, os investidores, né? Eu posso estar errado, a guerra pode acabar e você vai ver esse vídeo e dar risada. Mas ao que tudo indica, eu acho que pelas características desse início da guerra, lembra um pouco o começo do Iraque, foi fácil no começo, mas fica aquele atoleiro. E o Afeganistão também é um povo guerreiro, o povo do Irã é persa, xiita, é uma ala mais, costuma ser mais radical e fanática, então assim, e parecido com a Assad da Síria, que teve apoio da Rússia e China. Então, eu acho que é muito mais complexo aí essa questão. Eu não gosto de guerras, eu analiso porque assim, eu gosto de analisar coisas complexas. A guerra ela é horrível, ela mexe com o sentimento da gente nacional, mexe com as nossas famílias, né? Tem muitos brasileiros que são descendentes de libaneses, sírios, árabes. Um grande abraço a todos. Eu tenho descendência Lala, do Kuwait. Então, assim, quase vários brasileiros são descendentes do pessoal do Oriente Médio, de Israel também. Eu sou descendente de judeu e árabes. Então, é, os judeus não me consideram judeu porque eu tenho um pouco de descendência árabe e os árabes me acham muito judeu. Eu não só aceito. Tô brincando. Mas assim, eu sou descendente dos Benetton da Inglaterra e os Benetton são protestantes, cristão protestante. Eu tenho cristão protestante. Eu tenho italiano, né? Os romanos, o Império Romano, os católicos da Itália. Sou descendente de um pouco de tudo. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Que Deus, né, Allah, Hashem, proteja todos nós. E infelizmente eu acho que vai ser uma guerra longa. Então, assim, os investidores eles ficam preocupados, achando que. Mas também não tem que se alarmar, porque a guerra na Ucrânia, no Oriente Médio, ela já. A gente, eu acho assim, também tem muita gente alarmando, falando em Terceira Guerra Mundial. Eu acho que não. As guerras atuais, elas não espalham para o mundo inteiro, elas ficam ali restritas regionalmente. O Trump ligou para o Putin, por exemplo, e falou da Ucrânia e do Irã. Então eles devem ter entrado num acordo, ó, tipo, deixa o negócio só lá por ali mesmo. Então, infelizmente, as guerras elas são um custo horrível. A gente viu o sofrimento do povo ucraniano, né, a fibra do povo ucraniano que está lutando contra a Rússia, que é um país gigantesco. Também não quero entrar no mérito quem está certo, quem está errado. Só estou dizendo que as guerras elas custam vida, recursos dos países, geram instabilidade nos mercados, na vida das pessoas. As pessoas que trabalham, estudam, ficam vendo as notícias, um monte de explosão e morte, geram ansiedade, né, na toda a população. Aqui no Brasil, a gente também tem uns riscos, né, da guerra do Trump às drogas e essa aumento, eu acho que no Brasil pode gerar inflação muito alta, né? O barril pode chegar, sei lá, US$ 200. Para a gente, no mundo inteiro, o custo de vida vai aumentar, o frete marítimo aumenta, a gasolina aumenta e os pobres que têm menos recursos são os que mais sofrem. Os pobres sofrem porque são soldados, viram refugiados,
sofrem os efeitos da inflação, perdem suas casas, suas vidas, enfim, é lamentável. Guerra é um terror, independente de qual lado, de quem está morrendo, que lado que é. Guerra é cada vez mais inaceitável na humanidade, infelizmente. Eu queria dizer que eu sou, não é contra, mas a minha análise, infelizmente, é que eu acho que a guerra vai ser longa pelas características aí dos interesses em jogo, de como a guerra tá se desdobrando. E é isso. Que Allah, Hashem e nosso Pai, Jesus, né, Filho Jesus, que nos abençoe a todos nós, as nossas famílias e só Deus sabe o nosso futuro, né? E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News e que todos tenham uma vida longa, próspera e que Deus abençoe a todos.